Começando mais um Pode Contabilizar e hoje eu estou com Flávio Fernandes aqui, contador. Seja muito bem-vindo, Flávio. Valeu, Carlos. Obrigado aí pelo convite. Tá aqui com você, conhecendo o Anexo de Gestão Contábil. É um prazer estar aqui com você para a gente trocar ideia, compartilhar aí as aventuras do mundo contábil. E Flávio não podia deixar de ser contador e empresário. Vai contar um pouquinho da história do case de sucesso que ele construiu nos últimos 5 anos. Passou pelo desafio da pandemia, assim como quem está vivo no mercado hoje passou pelo declínio que a pandemia trouxe. Trouxe muito desafio, mas também trouxe muito aprendizado. Mas a gente sabe que o mercado contábil, além de ser desafiador, ele tem o lado bom, que muita gente às vezes não consegue desfrutar nem entender esse lado da forma como precisa ser compreendido. E a gente vai falar um pouquinho do case do Flávio hoje e depois a gente vai falar quais são esses lados bons e esses lados desafiadores que fizeram com que o Flávio chegasse até aqui e que eu chegasse até aqui agora. E aí a gente vai colidir um pouquinho das nossas histórias para formar o Pode Contabilizar de hoje, tá bom? Primeiramente eu queria que você se apresentasse aí para o nosso público, falasse quem que é o Flávio Fernandes, de onde que surgiu aí a profissão de contabilidade, como foi que abriu o primeiro negócio, como é que se estabilizou no mercado. E já a gente vai também fazer algumas perguntas, né, direcionadas para o Flávio e que o nosso público sempre faz, estando na sua situação de começo de carreira, de meio de carreira, e quem já está na jornada também faz pergunta e aí a gente responde na medida que a gente tá ali no nosso nível, na nossa pegada. A gente vai responder e vai agregar valor e vai ensinar para o nosso público aqui como é que a gente conseguiu construir alguma coisa hoje no mercado, tá bom? Então, se apresente aí para o nosso público, seja muito bem-vindo. Perfeito, obrigado, Carlos. Meu nome é Flávio, eu sou proprietário da MGC Contabilidade. A MGC Contabilidade, a sigla mais Gestão e Controle e Contabilidade, surgiu em setembro de 2019. Eu não digo nem que surgiu em setembro de 2019, eu digo que surgiu em 2016. Eu já pensava na MGC, na sua estrutura, no que seria eu sendo dono de um escritório de contabilidade. Eu sou formado, me formei em 2007. Tá? Eu sempre quis contabilidade. A minha família, grande parte dos meus familiares são contadores. Meu avô era contador lá no sertão, na Paraíba. E eu ingressei nesse segmento vamos dizer assim, por vocação. Né? Minha família toda atua nesse segmento. E desde o meu primeiro dia de faculdade, vamos dizer assim, até eu me formar, eu passei por grandes empresas, mesmo depois de formado também. A grande maioria no segmento industrial, de petróleo, gás, energia, grandes empresas com cotação de bolsa de valores. Então, eu consegui consolidar todo o meu conhecimento possível na área de contabilidade e agregar tudo que eu construí, o que eu construí ao longo desse período nos meus clientes. Meu público-alvo hoje são pequenos e médios empresários e desde 2019 até agora eu venho prestando esse serviço com aquele tempero a mais, porque a gente chama hoje de contabilidade consultiva, daquele aconselhamento mais profundo, direcionador para a vitória e o progresso do cliente. Então, mas Flávio, vamos lá. Quando foi o momento que você deu aquela transformada, digamos assim? Tem 3 picos que eu acho que são muito importantes. Exato. O primeiro deles se chama melhoria. A gente melhora onde a gente está trabalhando ou a gente melhora alguma coisa na nossa vida, perfeito, mas a gente não tem frequência ainda para poder continuar naquilo. O segundo pico, depois que tem a melhoria, é a mudança. A gente decide mudar, vou deixar o CLT e vou me tornar empresário. Só que em algum momento ali dá aquele medo, dá aquele frio na barriga. E aí você tem uma opção, ou você volta para o mercado ou você decide arriscar e ficar ali, empreendendo e ver o que é que vai dar. E aí, é o estalo da transformação. É como se você estivesse passando de uma ponte de um lado para o outro e soltasse uma bomba ali no meio e não tivesse mais como voltar, ou tivesse atravessando um rio de barco, chegasse no outro lado da margem, você fizesse um monte de furo e o barco afundasse, você não tivesse mais como voltar. Esse é o processo de transformação.
que a gente passou nos últimos 5 anos para cá, transformação digital, disrupção do mercado contábil. E qual foi o momento que o Flávio disse assim, eu agora vou empreender e não tem mais volta, não vou voltar mais atrás? Perfeito. Foi justamente no ano de 2018 para 2019, onde eu saí de eu trabalhava em uma fábrica, né, lá em Abreu e Lima, no setor de custos, de contabilidade. E aí foi o momento, na verdade, realmente dá aquele medo, né? Poxa, eu vou deixar o que eu tenho aqui no CLT para empreender, para não ter garantia nenhuma, né? Não ter aquela férias, não ter aquele 13º e tomar muito risco. Será que vale a pena, não vale? Será que eu estou seguro do conhecimento que eu tenho para poder tocar o meu negócio como dono, não poder errar? E aí é realmente esse medo, esse friozinho na barriga que eu acho que foi a minha mola propulsora. Né? Então, eu constituí o meu CNPJ com aquele friozinho na barriga, fui, né? Já tinha alguns poucos clientes e logo em seguida, 6 meses depois, a pandemia. A pandemia para mim foi essa bomba que explodiu e essa ponte para voltar não achava. Então, foi muito desafio, foi muito noite sem dormir, né? Muito medo, muita insegurança, incerteza, mas foi aí que realmente eu vi que, poxa, eu sou dono do negócio, eu tenho que fazer valer a cada dia, né? Tenho que prospectar cliente, tenho que organizar minha empresa, não vendo minha empresa como uma empresa pequena, mas já vendo minha empresa como uma empresa grande. Né? Então eu acho que no período que eu constituí a MGC até a pandemia, o início da pandemia foi essa grande bomba que estourou e dá aquele frio na barriga, e de lá para cá a gente vem colhendo muitos frutos positivos, né, desse período, muito aprendizado, muito, né? E hoje quando eu olho para trás, poxa, eu fiz isso tudo, né, em 5 anos, né, consegui o que eu consegui, ainda vou conquistar mais, se Deus quiser, mas realmente esse frio na barriga de sair da CLT para o empreendedorismo, onde você toma porrada todo dia, né, onde você toma risco e no final, chegando no final do dia, no final do mês, conseguir fazer tudo isso é muito prazeroso, vale muito a pena. Além de ser gratificante, você deixa de viver o sonho do outro. Exatamente. Na maioria das vezes, quando você é CLT e você não vê engajamento no local que você está trabalhando, você não se adapta ao clima organizacional, você está ali muitas vezes só pelo salário para manter a renda da sua família, você acaba vivendo o sonho dos outros. Você não está vivendo ali o seu máximo. Então, se você muitas vezes é assalariado, e não tem nada errado em ser assalariado, até porque eu comecei a minha carreira sendo assalariado, eu sou muito grato, né, e dou muito valor pelo que eu aprendi sendo assalariado, tendo uma CLT, sendo estagiário, depois sendo assistente, auxiliar, subindo toda a carreira, as funções, né, de um escritório de contabilidade, me ensinou muito. Me trouxe mais aprendizado, inclusive, do que a minha faculdade, que eu também não tiro mérito, porque foi a partir de lá, né, que eu consegui tirar o meu CRC, né, consegui tirar o meu registro, porque sem isso a gente não consegue tirar o registro. Pode ser o mínimo de coisas possíveis que a gente consiga dentro de um curso de ciências contábeis ou de uma formação hoje, mas que é fundamental para que você possa se inserir no mercado hoje. Apesar de que você sai de lá, não sai pronto para o mercado, então você precisa começar a trabalhar. Só a partir daí é que você começa a se preparar para o mercado, ir para as empresas e depois montar o seu negócio. Eu costumo dizer que quanto maior for o seu sonho, maior você tem que ter ali no primeiro requisito quando você monta um negócio contábil. Eu não sei para você, Flávio, mas o meu primeiro requisito para que o meu negócio continue crescendo se chama vendas. Então, o meu top 1, né, se eu for parar para estruturar um negócio do zero, eu penso logo em vendas, eu penso logo em marketing. Eu não sei para o Flávio qual foi o primeiro requisito, né? Eu tenho o Flávio hoje como um case de sucesso que saiu ali de 9 clientes em menos de 5 anos, fazendo 5 anos aproximadamente, já está com mais de 100 clientes na carteira. Então, é um case de sucesso, parabéns pelo seu crescimento, obrigado, pela sua construção, pelo trabalho que você vem fazendo, não só para os seus clientes, mas também na internet, que vem fortalecendo a mentalidade empreendedora dos empresários, dos contadores, né, de pessoas que acompanham ali o seu trabalho. E qual que seria ali, qual que seria o segredo, digamos assim? Eu costumo dizer que existe um segredo para o sucesso.
Muitos dizem que eu sei de alguma coisa que você não sabe e eu faço de um jeitinho que você não faz. Só que parece ser fácil, mas qual que é esse jeito que o Flávio faz, que ninguém sabe? E qual que é esse jeitinho que o Flávio faz que também ninguém sabe? Pode parecer fácil, mas se você não souber o do outro, você não vai saber qual que é o know-how, qual que é o molde, né? Qual que é a estratégia por trás daquilo ali. Exatamente, Carlos. Eu costumo dizer que eu não sou contador, né? Acho que primeiro a gente tem que ser vendedor. A gente não passou pela escola a gente nunca foi ensinado a saber negociar, saber vender, mas eu acho que é a nossa profissão, né? Nós somos vendedores e depois somos contadores, né? E hoje a gente tem aí uma ferramenta, né, que é a internet, o Instagram, o Google, enfim, que permite a gente ir além, né, conquistar clientes e para você, né, aquele mistério, o que é que o outro escritório faz que consegue mais cliente, que o outro não consegue, você saber se posicionar, né, você tem uma estratégia de vendas, saber aquele público que você quer atingir. Qual é o meu negócio? Meu negócio é dentista, poxa, eu vou fazer algo especial para chamar a atenção daquele dentista, daquela classe, né? Meu público-alvo é o médico, o que é que eu posso trazer de diferente para chamar a atenção dele? Eu acho que essa estratégia você não nasce sabendo, né? Você vai testando, aquilo não deu certo, isso aqui deu certo. Então você vai criando um mecanismo, um caminho testado e aprovado para você chegar lá e conseguir captar cliente, né? Bons clientes, né? Então eu acho que o caminho de vendas não tem um segredo, uma fórmula mágica. É você saber falar, saber se comunicar, atingir aquele público com a sua mensagem objetiva. Então, é fácil, não é fácil, é difícil, mas quando você pega aquele caminho, aquela formulazinha mágica, você consegue crescer e consegue fazer a sua metodologia de vendas, sua metodologia de prospecção. Eu digo isso porque no início da MGC eu não tinha uma metodologia, né? Aquele meu marketing era aquele marketing offline, né, começando com o WhatsApp, com empreendedores, e aquela indicação, né, aquele fluxo de indicação. Mas quando eu comecei a testar aquela comunicação, a testar aquela palavra que aquele nicho de mercado gostaria de ouvir, gostaria de escutar, gostaria de ter no seu dia a dia, no seu negócio, foi aí onde eu comecei poxa, isso aqui dá certo, vou fazer assim. E é onde eu consigo trazer bons clientes lá para a MGC Contabilidade. Bacana. O Flávio ele tem um negócio que é mágico, ele tem uma equipe hoje, né, de aproximadamente 5 pessoas, e ele faz a gestão, né, dessa equipe hoje, e muita gente gostaria de saber como que faz a gestão de uma carteira de aproximadamente um pouco mais que 100 clientes, né, com aproximadamente 5 pessoas. Digamos que a gente está na era da tecnologia, hoje a gente consegue fazer mais com menos. Se eu falasse para você que eu também venho de família de contador, meu avô era contador, passou o bastão para o meu pai e meu pai passou o bastão para mim. Eu ainda não sei para quem eu vou passar o bastão, porque não tem mais contador na família. Então, eu não sei para que eu vou passar o bastão. Espero que seja para minha filha, né, que é a próxima da vez. E aí, o que acontece? A tecnologia, há 5 anos atrás, ou até um pouquinho mais, vou descer para 7 anos, ela não tinha tanta capilaridade que tem hoje. Ou seja, para fazer 100 clientes eu tinha que ter uma equipe de 10 a 15 pessoas, porque a contabilidade exigia isso. O contador ele demorava muitas horas fazendo ali a escrituração contábil, até tinha integração, mas era bem complexa. Hoje você já tem uma integração automatizada em tempo real, que não precisa você nem perder muito tempo parametrizando. Então você consegue replicar isso para as demais operações. Então você já tem um acesso do banco mais integrado ali com a sua plataforma. Então está tudo mais sofisticado. E aí o que acontece? A gente consegue fazer mais com menos. Com isso a gente deixa o nosso negócio um pouco mais escalável. A gente consegue chegar mais longe, a gente consegue passar para o próximo nível de jogo. Perfeito. Só que aí a gente falando, hoje é a história do Flávio, né? A gente falando só em comparação, quando eu
bati meus primeiros 100 clientes, né? Que foi numa média de 1 ano e meio a 2 anos, né? A gente tinha um marketing muito agressivo, né? Uma estratégia de SEO já muito agressiva. Eu já comecei o meu negócio fazendo site e hoje 95% dos meus clientes é do marketing. E quando eu nasci, 95% dos meus clientes também já era marketing. 5% em 23 anos foi indicação. Eu nunca fiz cliente no boca a boca. Todos eles através da estratégia de marketing. Eu nunca dependi de ninguém para conquistar cliente. Só que isso me trouxe uma segurança. Uma segurança para quê? Lá atrás. Para eu montar um time comercial exclusivo. Então, liberou tempo para que eu pudesse sair da área comercial do negócio. Liberou tempo para que eu pudesse contratar pessoas para fazer a parte de operação e gerenciar a parte de operações, né? Hoje eu acho que você conheceu a nossa diretora de operações, né? Ela é meu braço direito aqui na operação. Tipo, se eu sair, ela fica cuidando do escritório todo, né? Então, isso é legal porque libera tempo para que eu possa cuidar das alavancas de crescimento do negócio, da parte estratégica, né? Perfeito. Enquanto ela fica na parte tática do negócio e a parte operacional fazendo ali a entrega da produtividade, né? Afinal de contas, uma empresa ela precisa ter um alto poder de execução. O que difere uma empresa boa de uma empresa ruim é o alto poder de execução. Quanto mais alto nível de execução você tem, mais você tem uma empresa que impacta, que entrega, que traz clientes ali encantados, né? Mais satisfeitos e encantados. E aí você tem um negócio que eu achei incrível. Você consegue hoje, com uma quantidade, digamos assim, pequena de pessoas, né? Pequena para a quantidade de clientes que você tem, né? E você consegue continuar crescendo, continuar gerindo. E tem muita gente, mas eu conheço muita gente, Flávio, que está ali há 7, 8, 9, 10 anos e não conseguiu formar uma carteira nem de 30, nem de 40, nem de 50 clientes. E não consegue contratar pessoas, e não consegue montar essa linha que você montou e continuar crescendo ao mesmo tempo. Então, elas é como se faltasse uma pecinha da engrenagem, né? E aí a gente trouxe o Flávio aqui hoje para falar um pouquinho como é que funciona essa peça lá hoje. Exatamente, Carlos. Veja só, eu digo hoje que o meu gráfico de 1 ano para cá ele está se invertendo. No início era muito mais indicação do que na internet. Hoje esse meu gráfico ele está invertendo, eu estou conseguindo muito mais na internet porque eu estou investindo na gestão de tráfego, então eu estou conseguindo um número maior de clientes pela internet. Já estou reduzindo o número de indicação. Então, graças à tecnologia, ao WhatsApp, ao Instagram, então esse meu gráfico está se invertendo, né? E isso é muito interessante porque a nossa profissão, né? A indicação ela é muito forte, porque é algo que você vai estar ali conhecendo a vida financeira pessoal do empresário. Então, o empresário não quer colocar aqueles números, todos os dados que ele tem na mão de uma pessoa qualquer, né? Então, a indicação realmente ela é muito mais forte. Mas eu era muito cético em relação à questão das redes sociais, de captar cliente pelo Instagram. E realmente hoje esse meu gráfico está invertendo, né? Graças a essa aplicação do segmento de gestão de tráfego. E eu constituí já a MGC Contabilidade, eu já vinha, antes de 2019, já preparando, até desenhando como iria ser as minhas pastinhas do servidor. Eu já vinha tendo um planejamento. Como eu sempre trabalhei em grandes empresas, já tinha uma imersão em tecnologia, então eu já comecei a minha empresa sendo digital. Não tenho nenhum papel no meu escritório, tudo a gente funciona de forma online, digital. Eu digo que eu tenho os melhores softwares do mercado, né, da parte tributária, parte contábil, todas as automações que eu preciso hoje para ter um trabalho com segurança, que eu não preciso fazer trabalho repetitivo, eliminar a digitação ao máximo. Então, eu estava até fazendo uma contagem hoje, quantos aplicativos eu tenho no escritório. Hoje eu tenho 13 sistemas, 13 aplicativos, né, 13 fornecedores que me fornecem serviço
que eu preciso, não sei viver mais sem eles. Isso dá um ganho de produtividade? Ganho de produtividade, né? Eu eliminei bastante a digitação. No início a gente digitava bastante, né? Importar um extrato, passava 2 dias importando extrato no Excel. Hoje a gente faz isso aí em minutos. Então, um escritório que não fizer aquisição de ferramentas de tecnologia, ele vai perder tempo, né? Vai chegar lá no final do mês, você vai olhar para trás, já vai começar outro mês e você não vai crescer, de fato não vai. Então você tem que investir, né? Se você entrar um cliente novo no seu escritório, separa aquele dinheiro, compra uma ferramenta, né? Investe no seu marketing, compra uma ferramenta nova, que você vai ver o ganho de produtividade em curto, médio e longo prazo. Não tem como. Todo escritório tem que ter uma ferramenta para te auxiliar, né, no teu dia a dia, no teu operacional. Eu costumo dizer que o braço da tecnologia, né, o braço do processo e o braço de pessoas é como se fosse um avião. Não dá para saber qual que é o braço mais importante, Exato. A asa mais importante, digamos assim. Se eu tirar a asa esquerda, o avião cai. Exatamente. Se eu tirar a direita, ele cai também. Exato. Então, processos e pessoas são coisas muito importantes. Quando você fala de tecnologia, eu costumo dizer que não existe tecnologia sem pessoas envolvidas ali no processo. Perfeitamente. Como que foi ali a organização do seu processo de tecnologia? Eu acho que essa é uma das primeiras perguntas que se faz aqui dentro do nosso Pode Contabilizar, que é como que é feito o desenho da rotina de implantação, de manuseio, de acompanhamento e de continuidade de uma ferramenta para quem está começando agora, Flávio, para quem quer implantar tecnologia. Tem gente que está indo para a primeira tecnologia, está indo para a segunda, está querendo colocar a terceira ali, já viu que tem alguma coisa que dá para dar ganho de produtividade e otimização de tempo. Então, qual que é ali a grande sacada que você viu que, eu já estou com 19 tecnologias, né? 13 tecnologias, só que eu comecei, botei a primeira, deu certo, depois eu fui para a segunda, só que aí você vai aumentando de nível e vai desenhando novos processos. Exatamente. Como é que foi isso lá para vocês? Eu acho que tudo vem do recurso financeiro que você tem no momento, né? Se você tem 10 clientes, te permite ter pelo menos o básico, né? Um sistema que consiga rodar a tua folha de pagamento, teu controle patrimonial, tua contabilidade. À medida que você vai crescendo, você vai sentindo necessidade de mais sistemas para te dar um suporte. Mas eu sempre planejei essas aquisições de sistemas, né? Fiz uma aquisição do sistema. Tipo, você acaba absorvendo essa implantação, essa parametrização hoje. Eu gosto de coordenar essas aquisições de ferramentas até para ver, eu preciso realmente de uma ferramenta. Depois você vai delegando e vai... Exatamente, a gente vai fazendo os treinamentos, né? A gente vê a necessidade, a gente precisa desse sistema, precisa. Pronto, então validamos que a gente precisa, qual o ganho que a gente vai ter com essa ferramenta, a segurança, a gente vai ganhar tempo, vai. Quanto é que custa? R$500, R$600? Vale a pena? Vale, é um investimento, não é uma despesa para a gente. Então a gente faz esse mapeamento, esse desenho, né, faz essa implantação e vai sempre fazendo o treinamento junto com o nosso fornecedor para a gente conhecer ainda mais a ferramenta. Eu não faço aquisição de ferramenta por fazer, eu gosto de fazer aquela consolidação da utilização, secar mesmo, né, espremer aquela ferramenta para a gente aplicar no nosso dia a dia, para não ser só mais uma ferramenta, a gente está pagando para pagar, que não faz sentido. E depois que a gente consolidou o uso daquela ferramenta, aí sim a gente parte para um outro. Tem recurso financeiro sobrando para aplicar? Tem. Aí a gente faz uma outra aquisição e a gente vai fazendo tudo no passo a passo para não ter atropelo. Legal. E depois que a gente instala aquele sistema, que a gente testa, valida, a gente faz um memorando, né, para a gente ter o nosso histórico. Para que serve esse sistema? Como é que eu começo? Qual é o meio? Qual é o fim? Então a gente deixa esse memorando, esse procedimento operacional padrão registrado dentro do nosso servidor. Para quem for utilizar, ele já vai começar vendo para que serve essa ferramenta, né? Então a gente gosta sempre dessa organização, sem atropelar, né, os processos, fazendo tudo de forma bem tranquila, bem suave, para a gente ter uma utilização plena do sistema. Bom, eu costumo lembrar que quando eu estava ali no meu começo, né, que foi há praticamente 11 anos que a gente tem de anexo e 23 que eu tenho, né, de alguns negócios, empresas e trabalhos que eu já realizei. E aí
eu lembro que um braço muito importante aconteceu no meu negócio foi quando eu instituí um setor de RH dentro da minha empresa, que eu percebi que não era a minha skill, pessoas. Então eu digo, eu preciso de pessoas, eu tenho que ser bom com pessoas, mas não é a minha skill. Ou seja, eu não posso ser o RH da minha empresa, porque eu sou linha estratégica, eu trabalho com a razão, com resultado. A minha cultura é resultado e eu preciso de dados. Em Deus a gente confia, me traga números. E aí foi quando eu entendi que eu precisava ter um time tático, um time de líderes. E eu não podia escolher esses líderes, afinal de contas os líderes são escolhidos pelo povo, pelo time. Então eu precisava identificar esses líderes e trazer rapidamente para que eu pudesse trazer ali um RH para mim. O que esse RH fez de diferença no meu negócio? Meu negócio tinha aproximadamente também 5 colaboradores, entre média de 5, estava indo para o 6º, 7º ali, né? Já estava aberto a vaga, e a gente mesmo abria as vagas, eu mesmo abria as vagas, o meu sócio abria as vagas. E aí o que acontece? O nosso processo era muito lento de crescimento. Por quê? Porque a gente tinha que cuidar do escritório, cuidar da gestão financeira, cuidar do comercial, cuidar do marketing, cuidar das pessoas, dos processos, atender clientes. E aí o nosso processo de recrutamento ele era prejudicado por conta disso. E a gente trouxe essa chave de RH, que ela hoje cuida do clima interno, faz o processo de recrutamento e seleção com muito mais velocidade, né? A gente hoje tem velocidade para demitir um colaborador que está desadequado ao clima, né? E cautela para contratar um novo colaborador, por isso que todo dia a gente faz processo seletivo, chamando gente. Por incrível que pareça, você achar um vendedor contábil há 5 anos atrás era raríssimo. Você encontrar um bom vendedor para o mercado contábil era raríssimo. Por quê? Porque você tinha o vendedor como o próprio contador do negócio. Ele é que sabia vender, sócio, ele é que sabia dar o preço, ele é que sabia negociar, ele é que passava a segurança para o cliente. Era ele que brilhava nos olhos do cliente para fazer o fechamento. Lá para cá a gente treinou um exército de vendedores. Hoje a gente tem vendedores espalhados por várias empresas dentro aqui de contabilidade dentro do estado de Pernambuco, só de treinamento que a gente deu, né? E tem vendedores que viraram sócios, tem vendedores que estão com a gente aqui hoje, né? Então a gente desenvolveu através desse processo de atração do recrutamento e seleção. Não se deve ao fato de a gente treinar, se deu ao fato de a gente criar essa alavanca de crescimento para o nosso negócio, que se chamou recrutamento, seleção e RH. Mas é o RH estratégico, né? Porque existe o RH de conformidade, que é feito pelo departamento pessoal. Exato. Né? Quer dizer, ele é um braço do RH, na verdade, né? Ele faz a parte de conformidade, mas ele não é um RH estratégico. Ele não engaja pessoas, ele não alinha expectativas de crescimento com as pessoas. Então, muitas vezes eu estou aqui, mas eu precisava falar com o João, com a Maria, com a Joana, sentar com eles e fazer um alinhamento de expectativa do crescimento dele ali, para que ele pudesse firmar um pacto com a empresa, engajar com a empresa, para que ele pudesse dar mais energia para o negócio. Só que eu não tinha tempo para isso, eu tinha que escolher. Ou eu botava a empresa para trazer toneladas de clientes, ou eu sentava com o João para poder fazer o alinhamento e engajamento com ele. Só que aí eu não entendendo esse processo, eu acabei perdendo muitos talentos no decorrer da minha jornada. Porque esses talentos viam oportunidades em, por exemplo, indústrias que não tinham como o meu negócio competir na época em relação salarial. Salário. Às vezes era 3 vezes mais longe do meu negócio. E ele ia porque o salário era 3 vezes maior. E às vezes ele ia trabalhar perto da casa dele. Às vezes com um salário até menor, mas estava perto da casa dele. Então o mercado ele tem muito disso. Só que o bom vendedor é aquele que sofre 5 segundos, recupera e cai para cima de novo, porque ele tem que ter uma resposta muito rápida. O gestor ele tem que ter uma resposta muito rápida. Ele não pode se abater. Ele sabe que ele vai levar muito não e muito pouco sim. E que na verdade eu até enxergo diferente. A gente já tem o sim. A gente é que constrói o não das pessoas. Que é assim. Deus já deu tudo. E a gente é que vai e tira o que ele já deu, por não conhecer, por não entender qual que é a nossa identidade, qual que é o nosso propósito. Mas João, Flávio, falando de João, mas Flávio, existe hoje no seu negócio, né, pessoas, e como é que você lida com pessoas, né, até para que o nosso público entenda como é que foi essa sua jornada de crescimento, né, só reforçando, né, o João é um case de sucesso, ele conseguiu construir uma carteira de mais de 100 clientes num período de 5 anos,
Isso é fantástico, né? Mais uma vez, parabenizo aí pelo seu processo de construção, né? Seu caminho está sendo brilhante, né, no mercado contábil, no sentido de que você está crescendo, né? E como é que é essa relação com pessoas hoje? O João, a gente viu o João marqueteiro, a gente viu o João do comercial, a gente viu o João da entrega de resultado, né? E esse lado, João, pessoas, como é que funciona hoje? Você falou... Eu já falei que não era meu estilo lá desde o começo, Exato, né? exatamente. Então, eu tinha um problemaço para resolver na minha mão, né? Exato. Acabei resolvendo, instituindo um departamento. Quando você falou aí, realmente já tem um pouco mais de 100 clientes. Começa a apertar. Começa a apertar. E olha que eu não tenho sócio. Eu sou o único dono da empresa, então todo financeiro, administrativo, comercial, RH, venda, todos os departamentos da empresa é comigo. E realmente essa habilidade de gerenciar tudo isso, né, a minha empresa e as empresas dos meus clientes, não é uma tarefa fácil, é uma tarefa árdua, mas a gente consegue ter aquele jogo de cintura, a gente consegue saber o nosso time de cada departamento e a gente gerenciar da melhor forma. E realmente, pessoas é tudo, né? É o nosso, vamos dizer assim... É uma asa do avião. É uma asa do avião. Então, você alinhar as expectativas, saber mostrar ao funcionário onde é que você está entrando, né? Onde é que você está entrando na MGC, a MGC é isso. O durante é isso aqui também. E aonde você pode chegar é consequência do seu trabalho, do seu empenho, do seu bem querer com sua tarefa. Obviamente, tendo a orientação técnica, né? A minha orientação técnica, né? Você se imergir nos nossos cronogramas de fechamentos, nas nossas metas, é um desafio muito grande, né? Como você falou, realmente quem cuida hoje da minha área de RH é a minha esposa. Por incrível que pareça, ela começou com a gente há muitos anos lá atrás e ela costuma dizer que pessoas é o maior desafio do mundo. É um desafio constante, exatamente. Para você motivar, para você trazer ele próximo de você e mostrar que até ele pode fazer mais, né? Deixar ele encantado com o trabalho, não só a parte técnica, mas a parte financeira também, que quando traz um bom resultado, a gente tem que demonstrar também financeiramente aquela gratidão também financeira, né? Recompensar financeiramente. Então é um malabarismo, né? Constante e a gente tem que estar sempre formando pessoas, né? Para quando a gente não estiver na empresa, aquela pessoa responder à altura para o nosso cliente, né? Conseguir desempenhar a atividade para não ter nenhum tipo de erro na entrega e também reter esse talento, né? Que a gente sabe hoje que é a grande dificuldade de todos, eu não falo nem de escritório, mas acho que de todas as empresas, que é reter o talento, desenvolver e ter boas pessoas, né, do nosso lado, para a gente construir um time forte, saudável e eficiente. Flávio, quando a nossa carteira de clientes cresce, só passando para um bloco não menos importante que os outros, a gente passa a cuidar mais da nossa gestão financeira, porque ela passa a ficar mais desafiadora do ponto de vista de receber, do ponto de vista de inadimplência. E quando a gente fala de inadimplência, tem muitas empresas que cuidam dessa questão de formas diferentes. E eu tenho cases de pessoas que vieram trabalhar aqui com a gente, que eram empresários e que acabaram quebrando porque não souberam trabalhar a inadimplência, não souberam trabalhar a recorrência que os clientes deixam quando a gente presta o serviço da contabilidade. Como é que você combate a inadimplência lá do seu negócio? Se é que existe inadimplência no seu negócio, primeiramente eu nem sei se existe. Aqui na nossa empresa existe inadimplência pequena hoje, mas existe e a gente também utiliza alguns métodos para poder trabalhar isso aqui com o nosso cliente. Como é que você iniciou ali, né, o processo de combate à inadimplência, depois foi sofisticando até chegar ao nível que você está hoje? Eu lembro que em 2013 eu trabalhava recebendo cheque, eu recebia dinheiro, eu mandava buscar no envelope e aí o que acontece? Eu tomava muito cano. Por quê? Porque às vezes eu pegava o cheque não tinha fundo, eu ia mandar buscar dinheiro, não tinha o dinheiro no caixa, eu mandava o envelope vinha, mas o dinheiro não vinha.
Eu esperava o meu cliente vir pagar, né? Tem cliente que eu digo, ele não vinha, dava uma desculpa, tô no trânsito, minha mãe disse o que, meu carro quebrou, e aí eu acabava não recebendo honorário. Então esse era um método muito falho que eu utilizava em 2013, né? Como é que foi essa jornada de combate à inadimplência aí para o Flávio? Hoje na MGC Contabilidade a inadimplência é bem baixa. São clientes pontuais que têm aquele atraso, tá? Mas não chega a ser um percentual aceitável, né, dentro da nossa operação. A nossa forma de cobrança é cobrança eletrônica, com boletos, né? A gente não tem problema assim, de uma grande inadimplência, de um grande PDD. Então, eu acho que quando a gente vai atrair um cliente para a nossa base, a gente faz uma qualificação muito grande, realmente para ver o nível de problema que ele possa ter ou não ter. A gente tem uma filtragem muito grande até para a gente atrair e trabalhar com bons clientes, que isso vai impactar também no recebimento dos honorários. Então, é um cliente que possa ter ali um déficit na sua operação, já tem problemas com parcelamento, com o processo trabalhista, já tem um caixa bem negativo, consequentemente o seu honorário vai ficar também ameaçado. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto, para a gente não ter uma inadimplência, mas também não só vender o serviço propriamente de contabilidade para aquele cliente. Vender também outros serviços. Que outros serviços são esses? Não sei, vender um certificado digital, vender um serviço de precificação, um serviço de gestão e de controladoria. Então, o escritório hoje não pode só vender esse tripé do contábil, fiscal e DP. Ele tem que diversificar também os produtos. E isso faz com que o cliente se encante e perpetue na sua empresa e, consequentemente, não chegue ao nível de um PDD no escritório. Muito bom, muito bom. Já então, falando aí de diferenciação de negócio, quais são os diferenciais hoje do seu negócio? Bom, inevitavelmente a gente presta o serviço de contábil, fiscal e departamento pessoal. Acho que toda empresa tem que ter esse serviço, para atender a conformidade. E depois a gente consegue transformar esses dados, esse trabalho, em algo mais além. Nós temos um sistema hoje que a gente consegue fornecer o serviço de controladoria e gestão, tá? Que a gente pode transformar esses números de um simples balancete, uma DRE, para algo mais estratégico, com gráficos de acompanhamento, e isso vai dar um suporte para o cliente, para ele crescer, até saber fazer um orçamento empresarial, um orçamento financeiro. Tá? Certificados digitais também a gente vende também o serviço de precificação, então serviços mais estratégicos que o cliente precisa. Eu quero melhorar o meu preço, onde é que eu posso estar prejudicando a minha forma de fazer preço? Eu não estou embutindo uma taxa de juros, a taxa do imposto. Então, são serviços mais estratégicos que possa gerar um caixa imediato, a curto e médio prazo para o cliente. Flávio, estamos chegando na reta final aqui do nosso podcast. Eu queria que você falasse para a gente aqui, depois dessa pergunta, as considerações finais. Qual é o próximo passo do Flávio Salles no mercado empreendedor contábil, onde é que ele quer chegar, qual o próximo nível, qual o próximo salto, quais são as próximas, se é que dá para dar um spoiler aí de algumas próximas ideias ou do que é que você está querendo colocar para o mercado aí, quais são os próximos passos. Eu queria que você deixasse aí para o nosso público que está assistindo aí umas palavras finais aí para quem está começando agora no mercado, para quem está querendo romper essa casa aí dos 10 clientes, começar com seus primeiros clientes, ou está ali querendo sair da CLT e sendo encorajado agora por esse bate-papo da gente aqui, que a gente está contabilizando história hoje, um pouquinho do seu case, eu falando um pouquinho do meu aqui, E o que é que você poderia falar para a gente aí? Quais são os próximos passos? O que é que você quer acertar lá, digamos aí, dentro da sua empresa? O que é que você gostaria de fazer agora para ir para o próximo nível? Você já tem alguma coisa aí que você podia abrir para a gente aí? Sim, tenho sim. Vamos dizer assim, sair 100%
do operacional, que ainda bacana. a gente consegue fazer, a gente ainda trabalha um pouco. Esse é um bom passo. Esse é um bom passo, esse exatamente. É um bom passo. Exatamente. 80%, já sai 90% operacional, mas aqueles 10% ainda me consome, né? Mas sair realmente 100% operacional, né? Trabalhar ainda mais forte no online 100% digital. Esse é um né? passo gigante. Exatamente. Então são esses meus próximos passos aí para os próximos 2 anos. Vou colocar esse período de tempo até para ter uma transição bacana no escritório, né? Trazer mais gente que possa me dar trazer lideranças para o meu escritório para que eu possa realmente sair da operação com folga e com tranquilidade. E eu digo para quem está querendo começar um negócio contábil, querendo montar um escritório, uma consultoria, é que realmente não desista, né? Se você fez contábeis, se você gosta do que faz, se você ama o que faz, planeje seu escritório antes, veja as principais ferramentas que existem no mercado, né, de automação contábil, fiscal. Faça seus orçamentos para realmente você já fazer uma projeção antes de iniciar o seu negócio. E faça cursos, tem tanto treinamento aí bacana, né, online, presencial, e você tem que estar no meio, tem que estar inserido para você entender essa energia, né, do mundo contábil. Então, seguir em frente e não ter medo, né, essa é a palavra-chave, não ter medo, cair para dentro mesmo, abraçar todos os desafios e trabalhar bastante, trabalhar duro, que com certeza você vai conseguir ter uma prosperidade. Flávio, queria te agradecer. Obrigado também, Carlos. Obrigado pelo convite. A gente tem um ritual final que a gente olha para a câmera, eu faço pode e você levanta o braço assim, contabilizar, para falar o nome do programa. Podemos fazer? Vamos lá. Então vamos lá. Pode! Contabilizar!